O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para a Fox News aqui nos Estados Unidos. Olha que coisa, eu vi a reportagem, eu vi a entrevista dele na televisão aqui, falando sobre a volta da dinastia Bolsonaro, como eles estão chamando aqui, né? Ele falou aquilo que todo mundo já sabe. Bolsonaro foi perseguido politicamente, evidentemente que a prisão dele não faz sentido nenhum, é pura perseguição política. E o Flávio Bolsonaro vai voltar, vai perdoar o pai e Bolsonaro vai voltar para a política. Então, muito bacana a entrevista do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver aqui, é bom ver o Eduardo Bolsonaro envolvido nessa visão, nessa imagem da candidatura do Flávio aqui nos Estados Unidos, porque realmente é uma coisa muito importante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Borges Táxi, Quid nem carro é, prefiro ir a pé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a dinastia Bolsonaro pretende voltar ao Brasil, tirando o presidente socialista do Brasil, né? Aqui, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, discute os planos da família para derrotar o Lula e voltar ao poder no Brasil aqui. Então o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista na Fox News aqui nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, filho do atualmente preso ex-presidente Jair Bolsonaro, é um homem com uma missão diplomática não oficial nos Estados Unidos. O objetivo é libertar o pai dele, que atualmente está cumprindo uma pena de 27 anos de cadeia. Aqui fala que é no quartel-general da Polícia Federal do Brasil, mas a gente já sabe que já está na verdade na PM, né, na Polícia Militar lá de Brasília, né? Condenado por ter supostamente tentado um golpe de Estado, levando uma organização criminosa e não sei o que lá. Jair Bolsonaro continua uma figura muito popular, ainda que controversa no Brasil, e que ainda tem um grande segmento do público no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eduardo Bolsonaro buscou uma campanha de pressão máxima contra o regime brasileiro em nome do seu pai, pedindo à administração Trump por sanções contra o país e pelas sanções da Magnitsky, o que aconteceu no final das contas, né? Em 2022, Lula ganhou por muito pouco a eleição do Bolsonaro, né? Foi a eleição mais próxima desde o retorno para a democracia no Brasil e depois da liberação do Lula da cadeia, né, pela Suprema Corte em 2019, quando ele estava cumprindo uma sentença por corrupção. Enquanto muitos esperavam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fosse o candidato da direita em 2026, ele declinou, né? Ele não quis fazer isso, né? Mas a gente sabe que na verdade não foi bem isso, o Tarcísio bem que queria mesmo. O que aconteceu foi que o Bolsonaro preferiu colocar o Flávio Bolsonaro pelo nome, né? O Bolsonaro temia que colocando o Tarcísio meio que ele ficaria como uma coisa acessória na história toda, o pessoal ia deixar ele para lá. Não ia acontecer isso, tá? Mas certamente há esse risco realmente, né? Falando a Fox News no baile de gala da prosperidade hispânica em Mar-a-Lago, Bolsonaro discutiu a situação atual. Um monte de pesquisas estão mostrando que meu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, está empatado em alguns lugares um pouco à frente do Lula, né? O Flávio acabou de lançar a sua candidatura, acabou de anunciar que ele vai concorrer. Foi uma grande decisão que o Jair Bolsonaro tomou, reconhecendo que seria impossível para ele competir na eleição de outubro, porque ele está na cadeia agora, né? De forma injusta, mas ele está. Isso é um fato. O Eduardo Bolsonaro acredita que a economia da nação e as questões de segurança vão dar a vitória para o seu irmão, o que ele está certo. Realmente o ponto central é esse, a economia e a segurança, que o Lula não tem como garantir, né? O Lula não tem como resolver esses problemas. E, adicionalmente, tem o problema da corrupção, que o Lula fez voltar com muita força ao Brasil, né? A estratégia do Flávio é mostrar o quão ruim a administração Lula é, principalmente na economia e na segurança. Essas são áreas onde o Flávio está indo muito bem. Todo mundo está de saco cheio com o Lula apoiando o Hamas, aumentando a criminalidade e não fazendo nada de positivo na área econômica. Então o Flávio com certeza vai focar nesses pontos e vai derrotar o Lula, né? Enquanto Flávio Bolsonaro e Lula são claramente os dois principais competidores dessa eleição, outros candidatos de centro-direita e direita também entraram na corrida, como o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, o do Paraná, o Ratinho,
E ainda bem que eles não traduzem ratinho, né? Pô, putz, imagina o Little Mouse Jr. Não tem como traduzir. Cara, ratinho é muito ruim, né? O nome realmente fica estranho. Ele tem um nome dele, né? Ele viu usar o nome dele, o ratinho, né? Mas enfim. E o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, né? Eduardo Bolsonaro diz que não há problema de terem outros candidatos de direita, porque isso pode dividir o voto e dar a vitória ao Lula e coisa e tal. Não. Não importa quem que vai no primeiro turno, porque vai estar todo mundo contra o Lula. Todo mundo vai estar junto contra o Lula. Aí que eu temo isso daqui, tá? O que eu falo para vocês. No final das contas, embora eu tenha certeza que todos eles vão bater no Lula, a verdade é que entre eles vão começar a ver que eles precisam bater no Flávio também, porque senão eles não conseguem crescer na direita. Então a tendência vai ser o Caiado, o Zema, o Ratinho, todos eles terem que bater no Flávio. É que eu acho que isso não vai fazer diferença, mas que vai acontecer, você pode ter certeza, tá? Porque todos nós sabemos que o pior que pode acontecer para o país é a reeleição do Lula, né? Então, essas pesquisas que estão tentando dizer que o Lula pode vencer no primeiro turno, porque o movimento da direita está dividido, isso é uma mentira. Com certeza não vai acontecer. E, de fato, se você vê as notícias, as pesquisas últimas mostram claramente que o Lula não consegue chegar a 50% no primeiro turno, ele tem uma rejeição gigante e a tendência é piorar. Quanto mais coisas do INSS e do Master saírem agora até o final do ano, meu amigo, mais difícil fica a situação do Lula, né? E é muito bom que nós temos mais candidatos da direita. Por quê? Porque eles vão criticar o Lula da Silva, né? Então, embora o Flávio diga publicamente que seria uma boa coisa ter mais apoio e mais candidatos da direita contra o Lula. Mais uma vez, eu chamo a atenção que não é bem assim, não. Eles vão acabar batendo no Flávio também, até porque não tem jeito, do ponto de vista de estratégia, eles não têm alternativa, né? Enquanto o presidente Bolsonaro está encarcerado, o movimento ainda tem um apoio muito grande no Congresso brasileiro e nas ruas brasileiras também, né? No povo brasileiro, né? Que recentemente passou uma legislação que vai dramaticamente cortar sua sentença de cadeia. Porém, Lula vetou a legislação em janeiro, o que significa que o Congresso pode agora tentar sobrepor o veto, né? Derrubar o veto. Eu imagino que isso vai acontecer. Eu esperava que isso já tivesse acontecido, sinceramente. Adicionalmente, a Suprema Corte, que está de forma contrária a Bolsonaro, está disposta contrária a Bolsonaro, também pode rever a legislação em nível de constitucionalidade. Tudo que a Suprema Corte do Brasil não gosta, dizem que é contra a Constituição. Essa é a maneira que tem acontecido, como eles têm tomado o poder do Legislativo e algumas vezes do Executivo, né? E é mais um capítulo nessa invasão pelo Judiciário do Brasil. E eu não vi ele falando aqui sobre a questão dos escândalos que estão acontecendo agora com a Suprema Corte no Brasil, porque isso é um ponto importante dele falar aqui. A Suprema Corte está embarcada em corrupção, ligações de juízes com o caso Master, com o caso do INSS, pagamentos por Vorcaro pagando juízes, uma confusão danada, né? Ele não mencionou isso daqui, podia ter mencionado, isso é uma coisa muito importante, né? Lá fora o pessoal ainda não está sabendo desse escândalo do Banco Master, da corrupção do Toffoli, do Alexandre de Moraes. Isso vai ser uma festa lá fora, né? Eduardo Bolsonaro acredita que o povo brasileiro vai apoiar o pai dele sobre a Suprema Corte e aponta que o pai dele não estava nem no Brasil no dia 8 de janeiro, quando supostamente aconteceu o, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? O Brasil não aprova o veto, eles estão de saco cheio disso, né? No mesmo dia, em janeiro de 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro estava em Orlando, na Disney, ou seja, não tem como ele ter dado golpe nesse dia, né? Esse é o único motivo pelo qual Jair Bolsonaro está na cadeia, porque ele foi condenado a 27 anos de cadeia. Se ele tivesse livre para competir nessas eleições, ele ganharia e seria o próximo presidente do Brasil, né? Isso é o único motivo pelo qual está na cadeia, coisa e tal. Bom, o Eduardo Bolsonaro disse que agora eu tenho um único papel, eleger Flávio Bolsonaro. E ele vai dar o perdão ao Jair Bolsonaro, não apenas o Jair, mas também a mim. Eu sou acusado de cometer crimes nos Estados Unidos porque eu estava conversando com autoridades daqui, com autoridades americanas, e eles consideram isso um ataque contra a soberania do Brasil. O juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo Trump, com o apoio do Scott Bessent e do Marco Rubio, ele me culpa por isso, né? Mas ele não tem coragem de processar o Trump, o Bessent ou o Rubio. Ele está me processando. E esperamos que o Flávio seja eleito e como presidente ele vai fazer esse perdão, né? Então, muito bacana. Ele fala aqui que enquanto os bolsonaros historicamente vão muito bem
na parte mais rica do Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Eles têm ido pior no Nordeste, onde a região do Lula, né? Mas a verdade é que a história não é bem essa, né? A coisa é mais complicada aqui, isso é uma simplificação para os gringos aqui. E no final das contas, eles não falam aqui ainda sobre o escândalo do STF. O Eduardo Bolsonaro tem que lembrar o cara do escândalo do INSS, porque realmente é algo que está chamando a atenção. Até a Folha de São Paulo está dizendo aqui, ó, essa semana o Flávio Bolsonaro é o vencedor da semana e o STF é o perdedor, né? O Flávio Bolsonaro se consolidou como o principal opositor do Lula para as eleições, já não tem mais ninguém. O pessoal que achava que não, o Flávio está aí só de brincadeira, depois ele vai desistir, coisa e tal, isso já acabou, não tem mais isso. E o STF está mais sujo que pau de galinheiro, né? Realmente a situação está caminhando muito bem. Tem que botar essa notícia do escândalo de corrupção no STF aí para o exterior, porque já está ficando claro que o Trump estava absolutamente correto no que tange ao Alexandre de Moraes. É um corrupto, um pinguço corrupto igual o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.